Olá, tudo bem? Sou o professor Reinan Abreu, da Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Sejam todos bem-vindos ao nono CONAD, o maior evento referência para nós profissionais do desenho institucional no Brasil. Este evento tem um comprometimento com a qualidade da oferta de produtos e serviços instrucionais. É uma honra estar aqui hoje para conversar com vocês, conversar com nossos colegas professores, com nossos colegas profissionais, sobre um tema tão atual e transformador. Eu quero, antes de tudo, agradecer pela presença de cada um que se inscreveu para este evento, pois a oportunidade que nós temos de compartilhar reflexões e experiências sobre a nossa interseção entre tecnologia, educação e o papel humano no processo de ensino e aprendizagem. Nosso tema, que será apresentado pela nossa equipe do Laboratório de Inovação e Gestão de Educação à Distância, é Do Tradicional ao Futuro: o papel da inteligência natural dos professores na curadoria do conteúdo com IA, aqui na Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Vivemos em um momento único da história da educação, marcado por transformações digitais que estão redefinindo como aprender, como ensinamos e como interagimos com o conhecimento. A tecnologia, em especial a inteligência artificial, já não é mais uma ideia distante. Ela está presente nas nossas salas de aula, nas nossas salas de planejamento, na nossa escola, no nosso lar, nos nossos ambientes virtuais de aprendizagem e até nas estratégias de formação dos servidores públicos, que é o nosso público da escola de governo, capacitar servidores públicos estaduais e municipais. No entanto, enquanto celebramos as inovações que essas ferramentas nos ajudam, também nos deparamos com uma questão essencial: como equilibrar o uso da tecnologia com aquilo que é essencial humano? Neste cenário, o papel do professor não desaparece. Pelo contrário, ele se transforma. Se antes o professor era o principal transmissor de conhecimento, agora ele se torna um curador, um guia, um mediador, que tem a missão de conectar os alunos ao saber de forma personalizada e significativa. Então, gente, é nesse ponto que surge, que nos provoca, que nos motiva esta reflexão que hoje vamos trabalhar aqui com vocês. Qual é o papel da inteligência dos professores na curadoria de conteúdos, principalmente os gerados pela IA? Para começarmos a explorar essa questão, eu queria deixar uma pergunta. Essa pergunta, ela foi uma provocação que nós fizemos lá no final da pandemia para iniciarmos um novo plano estratégico de trabalho. Como podemos usar uma tecnologia de forma eficiente, veloz, e inovadora, sem perder o toque humano que transforma o ensino em algo tão poderoso e significativo? Pense, vamos refletir ponto a ponto. É sobre essa dualidade entre o tradicional e o futuro, entre a máquina e o ser humano, que vamos refletir hoje. Vamos discutir como aqui na Escola de Governança, por meio do laboratório, que é uma caixa de ferramenta, como chamamos, por isso Laboratório de Inovação, nós temos trabalhado para integrar essas duas dimensões, valorizando tanto a capacidade tecnológica, e isso é muito importante, mas principalmente a humana. Espero que essa conversa nos inspire a pensar em soluções que mantenham a educação conectada com a realidade. Isso é um ponto-chave. E com o coração que ensina e aprende, que é a nossa inteligência natural. Vamos juntos nessa jornada. Então, dando prosseguimento, nosso primeiro tópico será conhecer o cenário educacional no Pará e os nossos desafios locais. O Pará é um estado de dimensões continentais repleto de riquezas naturais, culturais e nossa grande diversidade. Das comunidades ribeirinhas aos quilombolas, as nossas aldeias indígenas, as nossas zonas urbanas em constante crescimento.
Cada canto desse estado carrega histórias, saberes e desafios únicos. No entanto, essa grandiosidade vem acompanhada de dificuldades históricas, como, por exemplo, o acesso desigual à educação, barreiras geográficas e as necessidades de garantir que todos, sem exceção, tenham oportunidade de aprender e se desenvolver. Nesse contexto, a educação no Pará enfrenta questões que vão além da sala de aula. Nosso desafio: como formar cidadãos críticos em comunidades tão distantes, num continente que chamamos de Pará? Como oferecer uma educação que respeite e valorize as identidades culturais locais, enquanto se prepara para os desafios globais? Como, por exemplo, este ano, a COP30 será aqui. A Escola de Governança Pública do Pará, a EGPA, tem sido uma importante aliada na capacitação dos servidores públicos estaduais, municipais e o terceiro setor. E nesse contexto nós temos os professores. Juntos, trabalhamos para enfrentar esses desafios, mas sabemos que muito ainda precisa ser feito, principalmente para superar barreiras estruturais e adaptar o ensino às realidades de cada região. Eu convido agora a nossa colega Ranieri, nossa professora da equipe do laboratório, para apresentar esse tópico mais detalhadamente. Ranieri, com você. Saudações a todos e todas. É um prazer estar aqui para compartilhar reflexões sobre um tema tão importante e urgente. Falar do cenário educacional no Pará é, antes de tudo, reconhecer a riqueza, a complexidade de um estado que se destaca pela sua diversidade cultural, territorial e humana. Essa diversidade é um tesouro, mas também representa um desafio significativo para a educação. Garantir o direito à educação para todos, respeitando essas particularidades culturais, exige um esforço que vai além das práticas educacionais tradicionais. Em 2024, conseguimos alcançar todos os 144 municípios do Pará, mostrando que, com estratégias inovadoras e ferramentas tecnológicas, é possível superar barreiras geográficas. No entanto, precisamos reconhecer que os desafios permanecem. Outro ponto crucial é a necessidade de personalizar o ensino para atender às características culturais de cada comunidade. A educação é, sem dúvida, o caminho para que o Pará realize todo o seu potencial enquanto território de inovação e diversidade. Muito obrigada. Então, dando prosseguimento, nosso próximo tópico é o papel da inteligência natural dos professores. Em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia, onde termos como inteligência artificial dominam as conversas sobre o futuro da educação, surge uma questão essencial: qual é o lugar do professor neste cenário? Será que, em meio a tantas inovações, ainda conseguimos valorizar o que só o ser humano pode oferecer no ensino? Quando falamos de inteligência natural, estamos referindo à capacidade única dos professores de contextualizar, adaptar e, acima de tudo, humanizar o processo de ensino. É esta inteligência emocional, cultural, pedagógica que permite conectar o conteúdo às necessidades reais dos alunos, criando experiências de aprendizagem significativas e transformadoras. Agora, vamos refletir sobre como essa inteligência natural ela se completa e não se opõe às inovações tecnológicas. Ponto. Precisamos caminhar juntos com um propósito de qualidade. Porque, no final das contas, mesmo na era da IA, o professor continua sendo a ponte entre o conhecimento e o coração dos alunos. Afinal, educar não é apenas transferir informações, é inspirar, é motivar, é acolher, é transformar a vida. Eu convido agora o nosso professor IDI, o Fernando Souza, para falar sobre o papel da inteligência natural dos professores. Vamos falar um pouco sobre o papel da inteligência natural dos professores. Quando falamos em inteligência natural, estamos nos referindo à capacidade humana única e insubstituível de contextualizar, adaptar e humanizar o conteúdo, garantindo que ele atenda às necessidades específicas de cada aluno. É essa inteligência que transforma informações em aprendizado significativo e conecta o ensino a realidades locais e culturais. Nos últimos 3 anos, o Laboratório de Inovação da EGPA vem investindo na formação de professores e curadores
no uso correto da inteligência artificial e na produção de conteúdos para os cursos, oficinas, aulas abertas e demais atividades que oferecem seu ambiente virtual de aprendizagem. A educação centrada no professor curador parte da ideia de que o professor não é apenas um transmissor de conhecimento, mas um agente transformador. Ele não apenas ensina, mas também inspira, motiva e conecta os alunos a realidades maiores. Enquanto a tecnologia pode apresentar dados e informações, é o professor que dá vida a esses conteúdos, trazendo um impacto emocional que apenas o ser humano pode proporcionar. Um exemplo claro disso é a maneira como um professor pode usar uma história local para explicar um tema global, criando identificação e engajamento nos alunos. Com as novas tecnologias e a inteligência artificial cada vez mais presentes na sala de aula, chegamos a uma questão essencial. Por que essa tecnologia precisa da mediação humana? Embora a inteligência artificial seja uma ferramenta poderosa, ela tem limitações significativas. Conteúdos gerados por inteligência artificial sem curadoria podem ser descontextualizados, superficiais e até mesmo desconectados das necessidades e realidades culturais locais. Um exemplo prático disso é a criação de materiais educativos para comunidades ribeirinhas ou indígenas no Pará. Uma IA pode produzir um conteúdo sobre preservação ambiental com base em dados globais, mas sem a intervenção de um professor. Esse material pode ignorar práticas tradicionais e culturais da conservação que já fazem parte da vida dessas comunidades. O resultado seria um conteúdo que, em vez de engajar, aliena os alunos. E é aqui que a inteligência natural dos professores se torna indispensável. Eles têm a sensibilidade e o conhecimento necessário para ajustar, complementar e contextualizar o que a tecnologia oferece. Essa combinação de inteligência artificial e natural é o que permite que a educação evolua, sem perder a sua essência humana. O verdadeiro impacto na educação só acontece quando unimos o melhor da inovação tecnológica à riqueza da experiência humana. O professor, como curador e mediador, é a chave para garantir que a educação continue sendo uma força de transformação social e cultural. Agora vamos dar sequência com um tema que tem transformado o cenário educacional e que traz enormes desafios e oportunidades. Essa balança sempre vai estar presente. Inteligência artificial e a curadoria de conteúdos. Estamos vivendo um momento único onde a tecnologia, especialmente a IA, ela nos oferece ferramentas incríveis para expandir os horizontes da educação, principalmente desta defesa da educação de qualidade que queremos. Pois com apenas alguns cliques é possível gerar conteúdos educativos, personalizar materiais e atender milhares de pessoas em áreas remotas, algo que antes parecia impossível. Mas aqui levantamos um ponto, uma questão crucial. Até que ponto a tecnologia sozinha pode garantir a qualidade e a relevância do ensino? É aqui que entra o papel essencial do professor como curador. Enquanto a IA pode oferecer dados e criar conteúdos, cabe ao professor avaliar, adaptar e dar a vida a esses materiais. Uma curadoria não é apenas uma técnica, ela é humana. Trata-se de garantir que o conteúdo gerado esteja alinhado às necessidades reais dos alunos, respeitando os contextos culturais, sociais e emocionais. Agora, vamos explorar como a combinação entre o potencial da IA e a inteligência natural dos nossos educadores pode revolucionar o ensino, sem perder de vista o que torna a educação verdadeiramente transformadora, o toque humano. Eu passo a palavra para o meu colega, o professor Vitor, nosso DI e gerente da plataforma da Escola de Governo. Vitor. Nesta oportunidade, quero compartilhar algumas reflexões sobre o tema inteligência artificial e curadoria de conteúdo. Vivenciamos um momento em que a IA tem mostrado um potencial extraordinário para transformar o cenário educacional, mas isso vem acompanhado de muitos desafios, e estes desafios evidenciam a necessidade da mediação humana
na elaboração de conteúdos educacionais. É fato que a IA tem a capacidade de gerar conteúdos personalizados ou adaptáveis em grande escala, algo que seria impossível com recursos humanos limitados. Por exemplo, os algoritmos podem criar materiais personalizados para diferenciar perfis de aprendizagem, atendendo tanto o aluno iniciante quanto o avançado no mesmo tema abordado. Dentro desse contexto, o Laboratório de Inovação da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, a EGPA, vem desempenhando um papel pioneiro, utilizando a IA para criar metodologias e materiais didáticos inovadores que apoiem os cursos oferecidos pela EGPA, desde a capacitação de servidores públicos até a formação continuada de professores. Um exemplo dessa abordagem foi o uso de IA para produzir conteúdos educativos customizados no curso de inglês instrumental para a COP30, facilitando o acesso à informação em regiões mais distantes e assegurando que o material atendesse às necessidades práticas dos alunos. O papel do professor é avaliar, selecionar e personalizar os conteúdos gerados por máquinas, garantindo que sejam relevantes e adequados às necessidades locais. Sem essa curadoria, corremos o risco de oferecer materiais descontextualizados ou que não dialoguem com a realidade cultural dos alunos. Neste contexto, a EGPA tem priorizado o equilíbrio entre a produção de conteúdos por máquinas e a adaptação feita por professores, usando ferramentas práticas como o Moodle 4.4, integrado a tecnologias de IA, para criar ambientes personalizados dinâmicos. A plataforma da EGPA permite que professores adaptem seus conteúdos gerados por IA e os transformem em materiais que realmente atendam aos objetivos pedagógicos, promovendo uma educação que respeite a diversidade cultural e regional. Finalizo destacando que a inteligência artificial não substitui o professor, mas potencializa sua atuação. O futuro da educação está nessa colaboração entre tecnologia e humanidade. A IA nos dá escala e eficiência, mas é a inteligência natural dos professores que transforma esses recursos em uma aprendizagem significativa. Agora vou compartilhar reflexões sobre como podemos construir um futuro equilibrado na educação, especialmente em tempos de avanços tecnológicos tão acelerados, tão dinâmicos. Inicio afirmando e realmente acredito que a tecnologia atua como aliada na educação, sem jamais substituir a essência humana, que define realmente o ato de ensinar. Precisamos entender que nesta era de transformação digital, a IA e as demais ferramentas tecnológicas oferecem soluções para criar conteúdos, adaptá-los, automatizar processos e até, como já falei, em especial aqui no Pará, na nossa região amazônica, superar barreiras geográficas distintas e de difícil acesso. Mas há algo que ela não consegue fazer: humanizar a educação. Reitero o já dito, que a educação é mais do que repassar informações. Lembre-se, inspirar, acolher, transformar. Por isso, um sistema híbrido a qual trabalhamos, propomos que combine o uso preciso da inteligência natural dos professores, onde é essencial criar uma experiência de ensino verdadeiramente poderosa. Este equilíbrio só será alcançado por meio da capacitação continuada. O professor precisa não apenas entender as ferramentas tecnológicas, mas também saber como utilizá-las para potencializar sua prática pedagógica. Aqui na Escola de Governo, temos investido em programas que desenvolvem competências digitais pedagógicas. Oferecemos cursos que vão desde o uso das plataformas como o Moodle até o treinamento de tecnologias emergentes. Recentemente, iniciamos uma parceria com o Google, a Escola Nacional de Administração e o GT de Escolas de Governo do CONSAG. Como a inteligência artificial aplicada à educação pode nos ajudar? Esses programas não só ampliam o repertório técnico dos professores, mas também promovem confiança em um cenário de rápidas mudanças. Agora, quando falamos em inclusão e personalização, os desafios se tornam ainda mais complexos, especialmente aqui no Pará, que sempre destaco, né? Com a nossa diversidade cultural e geográfica,
né? Nós temos um público diferenciado, as comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, porque elas possuem necessidades, né, dentro da sua realidade. São únicas, que muitas vezes ficam fora do alcance dos modelos tradicionais e dos pacotes que vêm de cima para baixo no ensino. Aqui, a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa, desde que usada com sensibilidade, pela razão. Por exemplo, plataformas educacionais, como podem ser configuradas para incorporar linguagens locais, contextos culturais e dinâmicas comunitárias, tornando a possibilidade desse aprendizado ser mais significativo e relevante. A inclusão digital não é apenas uma meta, ela deve ser um compromisso, e aqui remeto às ODSs, com a equidade. É nesse compromisso que o professor continua sendo protagonista. Ele é quem dá o sentido às ferramentas, personaliza conteúdos e garante que ninguém fique de fora. Hoje, o futuro da educação exige que olhemos para a tecnologia como um caminho, mas nunca como o destino final. Porque no centro de tudo, o que transforma a vida não é a máquina, é o ser humano. Com isso, meus colegas, para fazer uma conclusão do tradicional ao futuro, né, o papel da inteligência natural dos professores, ao longo dessas reflexões que os meus colegas também colocaram, nós exploramos como a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a educação, mas também como ela jamais poderá substituir o toque humano, a sensibilidade humana, né, que apenas os professores podem oferecer dentro da sua vivência, do seu dia a dia. Então, eu quero concluir trazendo uma mensagem clara. O futuro da educação não será apenas tecnológico, mas profundamente humano. Eu acredito nisso. É a combinação do melhor da inteligência artificial como ferramenta com o melhor da inteligência natural, que verdadeiramente transformará o ensino. A inteligência artificial, ela pode organizar dados, né? Mas a inteligência natural do professor é que vai dar sentido a esses conteúdos e torná-los relevantes e conectados à necessidade e contexto dos alunos. É o professor quem contextualiza, adapta e humaniza, garantindo que o aprendizado vá além do técnico e alcance o emocional, o social e o ético que tanto precisamos. Por isso, deixo aqui uma chamada à atenção. Professores, colegas, o protagonismo de vocês é o mais importante do que nunca. Tornem-se agentes ativos da curadoria, da qualidade dos conteúdos gerados por IA. Com cuidado, aprendam a explorar essas ferramentas, mas sempre com o olhar crítico que só a experiência de vocês, a empatia de vocês pode oferecer. Encarem a tecnologia como aliada, mas nunca como substitutiva. Todas as instituições, especialmente aquelas como as escolas de governança hoje do Brasil, a qual nós trabalhamos e estamos muito pactuados, que já se destacam nesse campo, continuam investindo em capacitação e infraestrutura tecnológica, mas sem esquecer que o valor humano é o alicerce de qualquer transformação. Que possamos oferecer formação continuada de qualidade, incentivando inovação pedagógica e garanta que cada professor esteja preparado para usar essas ferramentas com sabedoria e propósito. Então, com certeza de que nós estamos diante de um momento histórico, de desafios históricos, a educação está sendo redesenhada e temos a oportunidade de construir um futuro que equilibre o tradicional e o inovador, o tecnológico e o humano. Vamos juntos abraçar esse desafio e fazer da educação a força transformadora que o nosso mundo precisa. Isso é urgente, isso é necessário. Encerro convidando para visitarem a nossa plataforma da Escola Virtual da EGPA e acessarem todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando, né? E dizer, dar um spoilerzinho, né, que estamos articulando uma parceria com o Instituto de Desenho Institucional para podermos ofertar treinamento exclusivo para os nossos profissionais da educação aqui no Pará. Tem coisa boa por aí. Até breve.